Muito boa noite, bom dia, boa tarde, independentemente aí do horário, né, que vocês estiverem me assistindo. Hoje, nessa aula, eu vou buscar trazer informações a respeito aí dos ciclos solares, né, e sua interferência na Terra. É de conhecimento, né, de todos nós que, desde a antiguidade, os povos da antiguidade, inclusive, eles tinham uma maior conexão com as questões astrológicas e astronômicas. Eles muitas das vezes entendiam ao observar a posição das constelações, a, o ponto cardeal pelo qual o Sol, a Lua ou outro planeta, né, no caso Vênus, Marte, iria nascer. Eles conseguiam entender os sinais, né, tanto espirituais, né, espirituais e religiosos relacionados ao povo, bem como também sinais sobre época de plantio, de colheita, de festa. Os antigos hebreus mesmo, eles tinham a questão de suas festas ah, marcadas ali pela questão lunar, né, dos ciclos lunares. Inclusive, são festas que o próprio Deus prescreveu ali como festas eternas. A gente tem, né, isso, a gente tem também entre os povos tupi-guaranis, né, os tucanos, né, que são povos originários aqui do Brasil, onde eles marcavam aí a questão do posicionamento das estações e a região do nascer e do poer do sol e das constelações. Eles marcavam a questão das cheias, dos rios, época de pesca, de plantio, né? Eles conseguiam ali compreender a influência das constelações sobre as diferentes espécies de plantas e animais aqui da Terra. A Bíblia, né, nos seus 66 livros canônicos, né, no caso da Bíblia protestante, evangélica, e nos 73, no caso da Bíblia, das edições católicas da Bíblia, ela vai ter ali alguns livros muito ligados a questões astrológicas e astronômicas. Uma coisa que é importante ressaltar, constelações são figuras geométricas, desenhos, né, que os povos atribuíam à conjunção das estrelas no céu. Então, ao observarem algumas estrelas, os povos eles atribuíam algumas figuras. Aqui na América do Sul, nós tínhamos as constelações de Tatu, a Surucucu, Bico de Jaca, a constelação de Jaguar, a constelação de Ema, né, que são animais típicos aqui da América do Sul. Quando a gente vai para a Ásia, a gente vê, por exemplo, constelação de Leão, constelação de Touro, né? A gente tem essa questão dos bovinos selvagens vivendo na Ásia, né? A gente tem, por exemplo, a constelação de Ursa Maior e Ursa Menor, né? O urso ele é um animal típico ali das regiões da América do Norte, a Ásia também. Então a gente vê essa questão dos ursos, né? Então, constelações são figuras, são desenhos nos céus que os povos, ao observarem a conjunção das estrelas, eles davam esses nomes, não apenas a animais, mas também a objetos. A gente tem a constelação de Virgem, né? A constelação que é uma mulher. A gente tem a constelação de Capricórnio, constelação de Libra, né? Que são objetos, né? Seres humanos ali representados. Então, para a gente começar, né, a entender a questão dos ciclos solares, nós sabemos que a literatura, tanto a canônica quanto a deuterocanônica, a gente vai ter textos, né, que estarão profundamente conectados com a questão astrológica, né? José, por exemplo, tem um sonho onde o Sol e a Lua e as estrelas estão prestando reverência a ele. Esse sonho também vai apontar para a questão de Cristo, né, e o resgate
dos seus eleitos aqui na Terra. A gente tem os textos da literatura enoquiana, né, falando do funcionamento, né, dos corpos celestes, inclusive comparando ali o trono de Deus, a região do trono de Deus, no livro de 2 Enoque, a questão das catracas, né, das constelações, né, das constelações. E a gente vê, por exemplo, o livro de Jazar, né, que é um livro citado ali dentro do livro de Josué, onde quando Abraão nasceu, o pai de Abraão deu uma festa, ele era um funcionário público de alto escalão, e os magos, os sábios, né, entendam como cientistas, como conselheiros, sacerdotes ali do rei Nimrod, eles entenderam, né, houve um sinal no céu, e eles, ao interpretarem aquele sinal, eles viram que o menino, né, no caso Abraão, que havia nascido na casa ali do pai dele, era uma ameaça para o reino de Nimrod. E de acordo com esse livro, né, em todo o decorrer ali da história, Abraão se mostrou realmente, mostrou que trouxe vários problemas contemporâneos para o rei Nimrod, como também para a sua posteridade, uma vez que de Abraão veio Jesus Cristo. E Nimrod, se a gente observar, é o primeiro a desafiar o Deus Todo-Poderoso após o dilúvio. Ele foi o primeiro a desafiar. A afrontar a Deus foi Nimrod. Então vamos lá. A gente vai estar entendendo aqui a questão dos ciclos solares e sua interferência na Terra. Para começar, eu estarei aqui fazendo uma leitura, né, no livro de Jó, capítulo 38, versículos do 31 em diante. Diz assim: capítulo 38, versículo 31. Ou poderás tu ajuntar as delícias do 7 estrelo, ou soltar os cordéis do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a Ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás os raios, para que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria no íntimo, ou quem deu a mente ou entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria, ou os odres do céu, quem os esvaziará? Então aqui a gente vê nesse texto, né, o Jó, ele era um homem muito justo, muito íntegro. No entanto, Satanás, né, ele se apresenta ali numa assembleia, né, junto com Deus, e ele desafia Deus dizendo que Jó era temente porque Deus lhe dava tudo. E aí Deus concede para Satanás a possibilidade dele ferir ferir os bens que Jó tinha. E Jó se viu muito triste, muito decepcionado. E nessa situação aqui, segundo o texto de Jó, Deus vai fazer perguntas para ele sobre a criação. Alguns desses pontos aqui aparecem nos textos de Enoque, tá? Como, por exemplo, a questão dos depósitos da neve, dos depósitos do orvalho, os depósitos da chuva, né, que vai aparecer lá quando a gente vê no decorrer dos textos aqui. Por exemplo, quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres do céu, quem os esvaziará? O odres é o quê? O odres é como se fosse um reservatório, né? O odre, ele era um reservatório que armazenava o azeite. Então a gente vê essa conexão aqui com os textos de primeiro. Agora eu não estou me lembrando aqui se é os livros de segundo ou primeiro Enoque que vai falar nessa questão dos depósitos, né, da neve, do orvalho. Muito bem.
Aqui a gente vê, né, nesses versículos-chave, a questão, ó, produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos. Sabes tu as ordenanças do céu ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Então a gente vê Deus perguntando aí para Jó. Vale ressaltar que o livro de Jó é o livro que possui a cópia mais antiga da Bíblia, né, de todo o cânon bíblico. É o livro mais antigo, embora não relate a história mais antiga. Que a história mais antiga começa lá no Gênesis, mas é um livro onde se tem a cópia mais antiga. Então a gente vê aqui, né, nesse texto, onde Deus ele pergunta: sabes tu as ordenanças do céu ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Então a gente vê aqui Deus perguntando para Jó a influência do céu sobre a terra, se Jó conhecia, tá? Ele pergunta mais sobre a questão do sete estrelo e soltar os cordéis de Órion, tá? Tá falando aqui de uma constelação. Produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos. Então a gente vê essa questão, né, dos corpos celestes. E todos eles vão influenciar na vida aqui na Terra. Porém, nesse vídeo aqui, vamos dar aqui a atenção, né, para a questão solar, né, e sua influência sobre a Terra. Então a gente viu aí, né, o Jó capítulo 38, versículos do 22 ao 41. Tá? Então a gente vai entender aí as manchas, a questão dos ciclos solares. O Sol ele é o ponto luminoso de maior luminosidade no céu, né? Sua luz é de fundamental importância, isso não há dúvidas de ninguém. O Sol ele vai possibilitar a realização da fotossíntese nas plantas e nas algas, né? Esses seres vivos eles são produtores de energia. Nós temos os produtores, consumidores e decompositores. Os consumidores são os animais e os decompositores são os micro-organismos, né? Entre eles fungos, bactérias, que vão fazer a decomposição da matéria orgânica. Então aqui no caso o Sol ele vai manter a temperatura corporal nos répteis, né? Que são animais de sangue frio. Eles controlam a temperatura com base no meio ambiente. Ele vai ajudar na produção de vitaminas do complexo D nos seres humanos, além de aquecer e gerar calor. Esse calor também ele vai possibilitar a evaporação de água e a produção de chuva. Então o Sol ele tem toda essa importância, isso não é segredo de ninguém. Mas agora, a questão, né, a gente vê aqui um esqueminha da fotossíntese, né, a planta ela vai pegar a água do solo, o gás carbônico, a luz do sol, para produzir a sua energia. E nesse processo ela vai liberar oxigênio e glicose, né, que ela vai utilizar no seu desenvolvimento ali. A glicose é a molécula que produz o açúcar. Então a gente vê aqui mais um esqueminha da questão da fotossíntese. Aqui a gente vê uma célula de cloroplastos, tá? Que é uma estrutura, uma organela que está dentro da célula das plantas. Então aqui a gente vê o esqueminha, a luz do sol bate, né, nesse cloroplasto. Ele vai através da água que chega nele e do gás carbônico, ele vai liberar açúcar, ele vai liberar oxigênio, tá? Então a gente vê aqui a entrada também de outros produtos, né, que entram aí na estrutura aí das plantas, né, para que esse processo seja feito. Vale ressaltar que o oxigênio que a planta produz durante o dia, ela vai usar parte dele durante a noite, tá? Na sua respiração reversa, já que à noite não tem a fotossíntese.
A cor verde, né, das folhas das plantas, ela é verde daquele jeito por causa da presença aí dessa organela, do cloroplastos, tá? Dos cloroplastos. Então, a questão dos ciclos solares. O Sol ele vai atuar com base em ciclos, né, de maior atividade e menor atividade. Nos chamados máximos solares haverá um maior número de manchas solares. E nos mínimos solares haverá um menor número, ou seja, o Sol estará numa atividade inferior, num nível de atividade inferior. Ele tem os seus ciclos, assim como a gente tem, por exemplo, as mulheres têm o seu ciclo, os seus ciclos, né? Que variam do período mais fértil ao menos fértil. Então, o Sol vai ter os seus ciclos de maior e menor atividade. Só que no caso desses ciclos solares, né, de maior e menor intensidade, eles vão impactar diretamente no clima aqui da Terra. E uma vez que se impacta no clima aqui da Terra, eles vão aquecer, né, os ciclos solares, nos máximos solares haverá um aquecimento maior das águas oceânicas e isso impactará diretamente no clima, tá? Gerando maiores níveis de chuvas, menores níveis de chuva nas diferentes regiões do planeta, né, do mundo, da Terra. O El Niño e o La Nina. Então são palavras, né, da língua espanhola que significam menino e menina, tá? Isso daí se refere à questão do aquecimento das águas oceânicas. No El Niño as águas estão mais quentes, no La Nina elas estão mais frias. No El Niño, né, por exemplo, há uma maior concentração de chuvas na região sul do Brasil. No La Nina, essa concentração de chuvas ela passa a ser predominante nas regiões centrais e norte do Brasil. Então a gente vê aí os impactos climáticos, uma vez que os principais fatores de controle climático é o Sol, os oceanos e a questão do relevo, né? São os principais controladores das questões climáticas. Então, os impactos, né, da questão dos ciclos solares. Quando a gente tem os máximos solares, a gente tem aquecimento das águas oceânicas, interferências, né, nos sistemas elétricos de comunicação, por causa da maior atividade solar, né, maior despejo de ondas eletromagnéticas na Terra. Isso vai provocar apagões, né, e oscilações dos sistemas elétricos. Nas épocas de mínimo solar, uma maior multiplicação de micro-organismos, né, porque é uma época que o Sol, inclusive, fica mais fraco. Alguns micro-organismos, como fungos, por exemplo, eles gostam muito de ambientes escuros, ambientes úmidos. Então, quando você tem essa maior umidade no ar, você vai favorecer a proliferação aí desses micro-organismos. Uma parte, né, das espécies desses micro-organismos, né, seres unicelulares, eles vão estar associados a pandemias, tá? a doenças, e certos surtos aí que atingem a humanidade. Nesse esquema, a gente vê um retrato, né, dos últimos 14 anos. Essas imagens aqui são das agências espaciais, mas são imagens aí, são imagens gráficas, né, representações, que não condizem com a realidade, mas são representações para a gente entender a questão dos ciclos solares. Então, em 2010, entre os anos de 2009 e 2010, nós estávamos numa época de mínimo solar. Lembrem-se que nós tivemos um problema aí de saúde nesse período. Aí, em 2014, máximo solar. 2014, 2013 e 2015,
Mas 2014 foi o pico, né, desse máximo solar. O que que nós tivemos? Problemas de abastecimento de água. O sistema Cantareira, né, que abastece a Grande São Paulo, entrou em crise. Nós tivemos a paralisação da hidrovia do Tietê-Paraná, em função da redução de chuvas na região sudeste. 2019, 2020, que tipo de problemas nós tivemos? Nós tivemos um outro problema sanitário gravíssimo, tá? Que ocorreu aí. Vale ressaltar também que entre 2013 e 2014 nós tivemos conflitos pelo mundo. Dentre eles, o conflito do Hamas contra Israel, onde a então presidente Dilma fez aquela frase, né, fez aquela declaração, onde ela disse o uso desproporcional da força, né? Foi justamente nessa época aí. Entre os anos aí de 2011 e 2012, né, tá vendo que o Sol está numa crescente, nós tivemos a questão da primavera árabe no Oriente Médio, que é importante a gente ressaltar também. Então reparem, quando há os máximos solares, um maior número também de revoluções, de conflitos, de guerras. E nos mínimos solares, um menor número de conflitos, menor número, né? E proliferação de problemas aí causados por micro-organismos. Então a gente vê aí a influência desse corpo celeste, né, no caso do Sol, esse ponto luminoso, na questão da vida aqui na Terra, que vai muito além de gerar calor, muito além da questão da produção de vitaminas, tem a ver também com a questão da agitação humana, né, dos movimentos sociais. Aqui nesse gráfico nós vemos aqui algumas observações interessantes. Reparem que entre o ano de 1990, né, embora não esteja muito representado nesse gráfico, houve um pico, né, de máximo solar. Nessa época se falava muito no quê? Queda do Muro de Berlim, ali início dos anos 90, fim da União Soviética. A gente vê aqui nesse gráfico, ano de 1822, né? A gente vê aqui, ó, o ano de 1800 até 1822, uma crescente nas atividades solares. O que que aconteceu? Independência do Brasil, independência do Paraguai, independência do México, 1821, 1822, 1809, né? Então a gente vai vendo esses movimentos aí. Por volta ali do ano de 1600, aqui a gente vê nessa projeção, né, dos últimos 400 anos, por volta do ano de 1600 nós tivemos uma doença chamada varíola, né, que atacava e dizimava populações indígenas inteiras, né, que era uma doença terrível para aquela época. Entre o ano aqui de 1900 e bem perto aqui de 1900, mas entre 1900 até 1920, ó, uma queda da atividade solar. O que nós tivemos? Gripe espanhola. Inclusive matou um presidente, um ex-presidente do Brasil, de nome Rodrigues Alves, né? Foi uma doença causada por um vírus. Aqui nesse gráfico nós vemos aqui a questão dos máximos e mínimos solares, né, nos últimos anos, né, do ano 2000 até o ano de 2024, né, que é o ano que nós estamos. Reparem que há uma crescente da atividade solar. No fim do ano agora nós vamos chegar no pico, né, dessa atividade solar. Só que tem uma coisa que é interessante, ó. O número de manchas solares, né, no caso os ciclos solares de máximo solar, eles têm sido menos intensos, tá?
a cada ciclo solar que vem, os máximos solares têm sido de menor intensidade. Uma coisa que vale a pena que observar é que, olha lá, reparem, 2019, 2020, uma queda da atividade solar. Inclusive era a época de lanina, né? Se falava muito em lanina, né? Que é o esfriamento das águas oceânicas. Reparem aqui, ó, entre o ano de 2001 e 2002, tá? Uma crescente nas atividades solares. O que nós tivemos? Apagões dos anos 2001 e 2002. Aqui uma charge, onde aparece aqui o Fernando Henrique Cardoso, né, fazendo uma conjugação verbal, né? A gente aprende lá em língua portuguesa, a questão dos verbos, né? Eu apago, tu pagas. Eles pagam, nós apagamos. Vós pagais, eles pagam. Então a gente vê esse tipo de situação. Lembrando que nos anos de 2001 e 2002 se falava em apagão e estava tendo um problema de redução na vazão de águas nos rios, né? E se falava muito da necessidade de se economizar energia, ou seja, redução dos volumes de chuvas na região sudeste, a questão de apagões constantes, né? E era uma época de máximo solar. Voltando a esse gráfico, nós vemos aqui a questão do evento de Carrington. O evento de Carrington, ele ocorreu no ano de 1859. Foi uma tempestade solar de nível 5, então ela gerou consequências catastróficas, né, para a população. Na época, o uso que se fazia da eletricidade era cerca de 1% do que nós temos hoje. Então especula-se, né, já é de preocupação da comunidade de pesquisadores, da comunidade científica, que se houver uma tempestade solar no mesmo nível da que ocorreu em 1859, nós teremos aí sérios problemas, né, de abastecimento de eletricidade e eventos catastróficos, né? Inclusive alguns têm associado, né, a questão da música ali do Raul Seixas, né, o dia que a Terra parou. E hoje em dia a eletricidade está em tudo. Então, se houver um apagão, não funciona semáforo, não funciona, não tem abastecimento de mercadorias em supermercados, não tem comunicação, não tem combustível nos postos, né, de combustíveis, hospitais fecham, não tem praticamente sem escolas, sem transferência de dinheiro, né, nas agências bancárias. Então imaginem o caos. Naquela época, 1859, né, houve, por exemplo, explosões de redes telegráficas e foram vistas, no caso aqui, auroras boreais no México. Alguns trabalhadores, né, que trabalhavam, né, na zona rural dos Estados Unidos, do Canadá, eles acordaram cerca de 3 horas antes do horário por causa do clarão que se fazia no céu. Então foi uma tempestade solar nível 5. Nós atualmente tivemos aí tempestades solares, né? Inclusive foi reportada uma que causou sérios impactos aí nos sistemas de comunicação da empresa SpaceX e que também estava gerando apagões no Rio Grande do Sul recentemente. E nós estamos numa época aí de máximo solar. Continuando, né, aqui a gente vê um jornal aí da época, né, falando da questão do racionamento, racionamento de energia com cortes aí na iluminação pública. Eu me lembro, né, muito, né, dessa época aí, se falava em apagão, eu era criança na época, né, eu lembro até de propagandas na televisão a respeito desse assunto. Eu era bem pequeno, bem garoto. Guerra do Paraguai.
A Guerra do Paraguai foi o segundo maior conflito ocorrido nas Américas. Durou aí de 1864 a 1870, né? Uma época de máximo solar. Então a gente vê essa questão das revoluções aí, e guerras e conflitos ligados principalmente a épocas de máximo solar. Alguns conflitos ocorrem sim em épocas de mínimo solar, mas a maioria ocorre nas épocas de máximo solar. Por quê? Há uma maior agitação das moléculas, né? O Sol, naturalmente, quando está na sua maior atividade, ele agita mais os gases atmosféricos. E isso vai gerar impacto, né, na vida das pessoas, que vão ficar mais agitadas, e isso vai contribuir para essas questões de conflitos, para essas questões de rebeliões. Mas não são todas as guerras que ocorrem em épocas de máximo solar. A guerra do Azerbaijão com a Armênia ocorreu numa época de mínimo solar, que foi em 2020. Bem como as doenças, né, causadas pela proliferação de micro-organismos não necessariamente ocorrerão apenas nas épocas de mínimo solar. Também ocorrerão em épocas de máximo solar. Nós temos visto aí um aumento expressivo dos casos de dengue no Brasil, né, nos últimos meses, e estamos inseridos num período de máximo solar. Lá no Rio Grande do Sul, né, por conta das inundações, há uma preocupação de proliferação de doenças por causa daquela grande quantidade de água, né, que encobriu Porto Alegre, Canoas, e outras cidades ali, né, da bacia do Rio Guaíba. Há uma preocupação ali, né, de surtos de doenças, justamente numa época de máximo solar. Aqui nós temos uma fotografia da Guerra do Paraguai, né, desse período aí. Seca no estado do Ceará, 1877. Tá? Foi uma seca que motivou, inclusive, a construção, né, no caso, a pintura, né, aquela obra de arte chamada de Os Retirantes. Na época, muitas pessoas saíram, né, abandonaram suas casas, seus sítios no interior do Nordeste e foram para a capital Fortaleza ou para outros estados. Houve a questão de mortes, né? Várias pessoas morreram por causa da fome e a proliferação de uma doença, né, que se proliferou naquela região. Tem uma matéria, né, da BBC, eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo, né, uma matéria que explica aí sobre essa questão dessa seca, né, que houve no estado de Ceará. Na época, a população de Fortaleza girava em torno dos 40 mil habitantes. E o número de pessoas que saíram do interior do Ceará para a capital era cerca de 70 mil pessoas, que ficaram abarrotadas no entorno ali da cidade de Fortaleza. Foi um problema social e sanitário muito grande, pelo qual, na época, o Império do Brasil teve de lidar. Foi um problema delicadíssimo. E em 1877 nós estávamos numa época, né, eu vou pegar aqui o gráfico, tá? Para a gente ter uma ideia de como estava. 1877. Então 1850 máximo solar, depois tem uma pequena queda. 1860 sobe de novo, né, que justamente vai se dar na época ali daqueles conflitos, Guerra do Paraguai, Guerra de Secessão nos Estados Unidos, e de 1864 em diante, 1865, 1870, começa a cair, e vai caindo. Então nós temos um mínimo solar aí, entre 1870 e 1880, né, um mínimo solar. E esses impactos aí nas questões
climáticas, né? Mínimo, máximo, 1870, um máximo, depois uma queda brusca, 1877, é um mínimo solar. Então a gente vê aí um mínimo solar e esse problema climático todo e proliferação de doença, né, lá na região do estado do Ceará. Aqui a gente vê uma fotografia, né, desse período aí, dessa questão aí, onde várias pessoas, né, se retiraram, né, do interior do Nordeste por causa da seca, né? Essa questão das mudanças climáticas, elas vão provocar a questão dos refugiados do clima, inclusive isso já tem sido muito divulgado aí pela Organização das Nações Unidas, pelas mídias, né? Elas têm publicado sobre isso daí. Uma coisa que não foi muito divulgado, né, na história, né, foi que o Império Romano, né, ele entrou em crise política, primeiramente em crise econômica, depois crise política, e essa crise foi causada pela questão, né, de problemas climáticos. Problemas climáticos que começaram a gerar inflação. As invasões germânicas no Império Romano, né, os germanos eram povos que habitavam na atual Alemanha, mais ao norte da Europa, e eles começaram a invadir o Império Romano, mais ao sul, para fugir de problemas climáticos. Então aqui a gente vê, né, o retrato aí dessa questão dos problemas climáticos e os refugiados do clima, né, aqui da questão da região nordeste do Brasil. Então a gente vê aqui, nesse texto, né, a gente vê aquilo que foi dito, né, anteriormente, secas, proliferação de micro-organismos, problemas climáticos, né, relacionados à questão dos máximos e mínimos solares, que vão impactar no clima, tá? De diferentes formas, diferentes maneiras, em várias regiões do mundo, além de provocar sérios problemas, como distúrbios, guerras e outros problemas aí de ordem social. Uma coisa que é interessante da gente comentar é que as atividades antrópicas humanas, elas, embora não estão diretamente relacionadas às mudanças climáticas, mas elas têm o poder, o potencial de agravar os efeitos socioeconômicos das mudanças climáticas. Por exemplo, a construção de moradias irregulares, né? O mau planejamento urbano, a questão da canalização de rios, o aterramento, né, de áreas de várzea, tudo isso vai impactar na vida das pessoas, né? Vai aumentar os índices de inundações, por exemplo. E isso é muito prejudicial, porque vai aumentar os impactos socioeconômicos. Lá no Rio Grande do Sul, em 1941, houve uma inundação causada por um forte El Niño, em 1941. E naquela época a população era de 250 mil habitantes. E nada foi feito, pelo contrário, foi feito o reverso. Nada foi feito para evitar possíveis novas tragédias. E é onde a gente vê o cumprimento daquele texto bíblico, onde está escrito que quando o governante é mau e perverso, o povo padece. Então a gente vê que essa inundação que houve no Rio Grande do Sul foi ainda pior. E o estado do Rio Grande do Sul, nos últimos anos, ele foi caracterizado por uma série de problemas de má administração pública. Aqui a gente vê, né, a questão do estado do Ceará, 1877, uma crise por falta de água muito grande, pela falta de chuvas, que motivou aí essa questão dos refugiados climáticos, que trouxe problemas de doenças e mortes, e novamente, um horroroso planejamento público, planejamento do Estado, né, das autoridades, para mitigar aí os efeitos, né, desses problemas aí que surgiriam.
Praticamente, em anos anteriores, o governo brasileiro deixou, né, a região nordeste do Brasil muito abandonada no que se refere a desenvolvimento, no que se refere à infraestrutura. E isso, certamente, essa ação humana agravou o problema da seca. Recentemente, né, foi publicado, né, que o clima do Brasil já mudou. Foi uma análise que fizeram aí dos últimos 40 anos das questões climáticas no Brasil e foi verificado a presença de clima desértico no Brasil, algo que não ocorria e tem sido agravado pelas mudanças climáticas. E a gente vê que a questão do mau planejamento, de novo, ele fala mais alto, porque o mau uso do solo, a substituição da vegetação, a questão da erosão ajuda a agravar essa situação aí relacionada à desertificação, que tem a ver majoritariamente com a questão astrológica, mas que é sim agravado pela má ação da gestão pública e das autoridades. Aqui a gente vê essa notícia, o povo no campo de concentração dos flagelados em Tauapé. Chegaram à noite mais de 1.349 retirantes. O serviço de abastecimento, concentração de barreiras, cenas impressionantes. Então a gente vê essa notícia, né, a respeito aí desse problema, né, dos refugiados climáticos, né, que houve já no ano de 1877, lá no estado do Ceará. Aqui a gente vê nesse infográfico, né, as principais doenças, né, que atingiram a humanidade. Inclusive já existe, né, já foi publicada também uma matéria a respeito das mudanças climáticas e o ressurgimento de algumas doenças causadas por micro-organismos, né, dentre eles fungos, bactérias e vírus. Tá? Falaram até no ressurgimento da gripe espanhola, que segundo os pesquisadores estaria congelada, né, em algumas camadas de gelo no hemisfério norte, e que poderia, né, esse vírus que está congelado, poderia ser descongelado, né, por causa do aumento aí das temperaturas. E aí ocasionando nessa proliferação de doenças. Tá? Vou indicar para vocês aqui, vou deixar na descrição desse vídeo, um vídeo aí do canal DNA Ciência de Deus, onde o autor, Júlio Miranda, ele vai falar a respeito dos fungos, tá? E da possível, o que ele acredita, né? Mediante aos estudos que ele tem lá, a possível nova doença, né? Ou epidemia que vai surgir aí na humanidade. Isso já é um fato, né? Já se fala muito, né, a respeito desse assunto. Da possibilidade de surgirem novas doenças aí, que irão, infelizmente, trazer sérios problemas aí para os seres humanos. Por hoje é isso, né? Agradeço aí a atenção de todos nessa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima.